é dos juvenis com os adolescentes, juntos. Tá bom? Vou chamar a tia Fernanda aqui. Ela vai fazer a abertura, tia Fernanda. Né? Oi, bom dia. Primeiro de tudo, vou chamar todos os alunos das nossas salas aqui na frente, por favor. Vamos lá. Vou falar os nomes, hein? Viu? É dos juvenis e adolescentes, viu, meninos? Adolescentes mais novos e adolescentes mais velhos. Tem? Tem lá o bordão? Dá certo. Bom, vamos lá então. Alguns dos nossos adolescentes vão apresentar um versículo em Libras. E prestem bastante atenção, vamos ver se alguém adivinha qual versículo que é, tá bom? Os que vão apresentar em Libras dão um passinho aqui na frente. Então é a Júlia e a Gabi, tá bom? Elas vão começar. Alguém sabe qual é? Repete, vamos lá, repete. É. E aí, quem não sabe Libras então, né? Hã? Alguém quer tentar? Não? Não? E quem sabe Libras aí, entendeu? Quem quer falar? Cadê a Dominique? Sabe, Dominique? Senhor, Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Salmo 23, 1. Então, ó, são 5 gestos só. Vamos ver se a igreja consegue aprender? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos todo mundo de novo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Todo mundo aqui agora falando junto, todo mundo falando alto e fazendo gesto, então, quem conseguir. O Senhor. Joia! E a gente fez isso para quê? Para a gente lembrar da importância da gente levar o evangelho para toda a criatura. Toda a criatura. Isso está lá em Marcos 16, 15. O que fala em Marcos 16, 15, turminha? Peraí. Eu vou puxando então. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, inclusive aos surdos, né? Vamos nos esforçar para fazer isso, espalhar o evangelho a toda criatura. Vamos lá, né? O Senhor é o meu
pastor. Amém? Eu fiquei pensando aqui, imagina se você quer ir para a igreja e você tem dificuldade de ouvir. A gente tem dificuldade de fazer o sinal, então a gente tem que se empenhar a aprender. Né? Na igreja tem, cadê a Dominique? Na igreja tem um pessoal, né, Dominique, que está aprendendo. Quando que são as aulas? Vai começar uma outra turma quando? Tá bom? Fica em pé, Dominique. Essa é a Dominique. Se você tem interesse em aprender Libras, as aulas é na segunda-feira? Toda segunda-feira, por favor, ora a Deus, né? Porque não é todo mundo que tem esse dom. Eu mesmo. Eu não consigo fechar minha boca, gente. Eu acho que eu fico falando junto. Mas se você é meio tímido às vezes de falar, às vezes Libras é um bom recurso, né? Vamos orar então, agradecer a Deus? Podem ficar aí, meninos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem dado condições da gente aprender outras formas de transmitir o Evangelho. Levanta nessa igreja as pessoas, mais pessoas que queiram transmitir o teu Evangelho em Libras, Pai, para que os nossos irmãos e aqueles que hão de ser acrescentados no nosso meio possam conversar com a gente. Dá no nosso coração o desejo de aprender, mesmo que a gente não vá interpretar o culto, mas para que a gente possa conversar com as pessoas que não conseguem conversar com palavras faladas e audíveis, mas que a gente possa conversar com eles pelos sinais, alcançando a todos, Pai. Nos dá essa graça e nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Os adolescentes juvenis podem ir para a sala, é lá na sala dos adolescentes. Então vamos lá. Berçário já pode ir, maternal. Cadê o maternalzinho? Pré-primário, pode vir. Primário e juniores. Jovens podem ir para a sala e adultos fiquem por aqui.
Bom dia, meus irmãos. Estamos, então, na penúltima lição dessa nossa revista, Personagens ao Redor da Igreja, né? Algumas lições em cima do livro de Atos. E, então, no próximo domingo, terminaremos essa revista com a lição As Lágrimas de Jesus por Jerusalém. E depois, segundo a informação da diretoria da Escola Bíblica Dominical, vamos estudar aqui na nossa sala sobre o livro de Tiago. Então, daqui a pouco já vão começar a aparecer as revistinhas aí para a gente pegar. Vamos orar um pouquinho? Deus eterno, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui na tua casa para estudarmos um pouco mais da tua palavra. Pedimos a tua bênção, a tua companhia, sabedoria, e que a gente possa compreender direitinho aquilo que o Senhor tem para cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, uma das personagens principais aí do livro de Atos, em volta aqui do Evangelho, então realmente foi o apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro, tanto é que nós já estamos hoje na lição número 3 de Pedro, Pedro 3. Então, teve o Pedro 1, o Pedro 2 e agora o Pedro 3. Se não tivesse acabado a revista, provavelmente ia aparecer mais o Pedro 4 por aí, né? Mas então acabou a revista. É lógico que a outra personagem principal que é o apóstolo Paulo, mas foi importante estudarmos um pouco mais a respeito do apóstolo Pedro. Bom, então para a lição de hoje, nós estamos utilizando aqui como texto básico o Romanos 12, 2, que diz assim, eu vou ler nessa linguagem aqui primeiro, depois nós vamos para aquela lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, naquela versão lá do NVI, né, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito desse tema, transformação da mente. Transformação da mente. E um dos motivos que eu acho importante a gente comentar a respeito disso é que, de vez em quando, a gente vê pessoas falando, né, não só aqui no meio dos crentes, mas em outros meios também, a pessoa fala, eu sou assim, eu não vou mudar, eu nasci desse jeito, e a minha cabeça é essa, e assim por diante. Então, quer dizer, a pessoa ela não consegue pensar na possibilidade de progredir na mente. Ela acha que chegou num estado que está ótimo. Não preciso mudar mais nada, não. Estou bem assim. Não preciso mudar. Mas, realmente, o que esse versículo ele realmente nos leva a pensar é nessa renovação. Então, por isso que eu quero comentar um pouquinho algumas coisas a respeito dessa tal renovação da vossa mente ou renovação do vosso entendimento. Então, primeiramente, ao estudarmos a Bíblia, mergulhamos nos ensinamentos de Deus e adquirimos conhecimento e entendimento espiritual. Então, novamente, a gente cita essa coisa bastante importante, que é o do estudar. Do estudar. Outro dia, alguém estava comentando aqui a respeito dos missionários. Então, um missionário lá de algum lugar lá da África diz que ele ficou impressionado. Como no Brasil, em cada casa, tem pelo menos uma Bíblia? E olha, eu não sei quantas Bíblias tem na casa de você, mas na minha deve ter umas 12. E eu não leio um versículo de cada Bíblia todo dia. Às vezes eu tenho uma lá, essa aqui eu vou ler, essa aqui todo dia. Na verdade,
Até tá acontecendo até um problema muito sério lá em casa, porque além das 12 Bíblias que tem, ainda tem o tablet, o e-reader e o celular, né? Então, em todas elas tem lá pelo menos um aplicativo a respeito da Bíblia. Então, quer dizer, mas enfim, mas o fato é que nós precisamos estudar, e é pelo estudo da palavra, pelo estudo da Bíblia, que nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso entendimento. Eu não sei quantos de vocês já passaram por uma experiência de passar por cima de um determinado texto várias vezes, sem entender, ou às vezes sem nem pensar a respeito dele. Mas às vezes você lê e não entende. Eu, por exemplo, já tive muito tempo contestando, pensando assim, por que existe o livro de Jó na Bíblia? Gente, devia ter uma maneira mais simples de Deus passar os ensinamentos que ele passou, né, através da vida de Jó. Para que o sujeito teve que sofrer tanto daquele jeito, só por causa de uma liçãozinha que a gente vai ter aqui? Mas olha, eu fiquei muito tempo, não é possível, gente, como que pode? Realmente, senhor, tinha necessidade do Jó sofrer tanto, a família dele, trocar os filhos. Tinha 7 filhos, perdeu todos 7. Depois vieram mais 7. Eu nem sei se foi da mesma mãe. Foi mais 7 filhos. Mas, sabe? Mas por quê? Porque realmente é falta de entender, é falta de estudar mais um pouco, verificar as aplicações daquilo. Depois a gente realmente a gente entende que se não for daquele jeito, a gente não para pensar. Então, o estudo da palavra. Então, o missionário falou: como vocês passam um dia inteiro sem ler nenhum capítulo da Bíblia? Então, o homem estava apavorado de saber o que estava acontecendo aqui no Brasil. E tem gente que realmente passa o dia todo sem não ler nenhum versículo. Um dia ou outro vai lá. Tudo. Aí quando chega aqui, ó, vamos abrir a nossa Bíblia aqui, o pastor fala aqui, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro tal. Aí quando você vai abrir, está tudo grudado as folhas. Você tem que passar o dedo na língua e passar o dedo lá para soltar a folha, porque está tudo grudado uma folha na outra. Você não usa. Vai procurar o livro de Tiago no Antigo Testamento, né? E quer achar. Como tirar o livro de Tiago aqui do Antigo Testamento? Mas é assim, se não for pelo estudo, nós não progredimos. E pelo estudo da palavra, nós progredimos na nossa vida e no entendimento espiritual. Gente, olha, tem um microfone aqui, ninguém está com ele na mão ainda, mas se alguém quiser comentar, por gentileza, pode participar. Quero. Você vai acabar de provar mais uma vez que você não é totalmente inútil. Bom, então agora, pela renovação da mente, nós somos capazes de discernir entre a verdade e as ideias mundanas. E somos capacitados a experimentar e comprovar a vontade de Deus na nossa vida. Eu me lembro de uma situação que eu passei uma vez, que tinha um colega meu de trabalho me aconselhando. Samuel, você, olha, aqui. Então, eu não me lembro qual era o assunto, mas o sujeito estava me dando um belo de um sermão, me aconselhando, né? Querendo me mudar de caminho, porque aquele não dava certo. Aí, de repente, eu olhei para ele e me lembrei do livro de Jó de novo, que nessa altura eu já tinha entendido o livro de Jó. Esse cara é amigo do Jó, ele não entende nada, só está dando bronca. Puxa, você pega o sujeito e chega lá, mas você, hein, imagine, olha, aqueles irmãos, os amigos do Jó lá, sempre tinha uma bronquinha para dar nele. Mas depois só disse, esses caras não entendem nada do que eles estão falando, então Deus falou para ele. Então eu fiquei pensando, o sujeito estava me dando conselho, mas ele não entende nada. Ué, como assim? Então, o meu conselho, né, vem do Senhor. Ou de alguém mandado por Deus para me aconselhar, para mudar o meu caminho, para me corrigir. Então, a renovação da nossa mente traz isso. Eu sei de onde eu vou buscar conselho. Eu vou buscar conselho na palavra. Ou em alguém que seja missionário, ou que seja, fale a respeito da palavra. A renovação da mente é um processo de transformação
de dar um novo sentido à vida, de ter uma nova visão do mundo a partir da nova realidade que é o reino de Cristo. O reino. Podendo, assim, experimentar a vontade de Deus na existência humana. Gente, essa história do reino é um negócio muito importante nós entendermos. Se você pensar num império onde você tem um rei, onde o rei tem poder de vida e morte sobre os súditos, né? Como que esses reinos antigos tinham? O rei, se ele falar que o sujeito vai viver, ele vai viver. Se ele disser que o cara vai morrer, ele vai morrer. O rei tem poder de vida e morte em cima das pessoas. E essa é a ideia do reino. Quando nós melhoramos a nossa mente, nós temos essa ideia do reino, nós vivemos debaixo de um rei. Então, eu me lembro de um filósofo que eu estava lendo a respeito dele outro dia aqui, e ele falava o seguinte: olha, esse negócio que é da pessoa poder decidir, como chama isso? O livre-arbítrio. Agora, livre-arbítrio é uma bobagem. Deus é senhor de tudo. Ele é super soberano, soberano do soberano. Esse negócio de livre-arbítrio é uma besteira. Então, eu tenho livre-arbítrio. Você não tem nada, você vive debaixo do rei. É o rei que manda em você. Se o rei disser que você vai morrer, você vai morrer. Se o rei disser que você vai viver, você vai viver. Então, essa ideia do reino é assim. Eu vivo debaixo de um rei. Então, eu não vou chegar na frente do rei vestido de qualquer maneira. Eu não vou dizer uma frase louca na frente do rei. Eu posso morrer por causa daquilo. Então, nós vivemos num reino. Então, essa mentalidade do reino, eu vivo de um reino, onde o rei é o Senhor. Então, ela muda a nossa mente. Então, eu viver debaixo de um reino é diferente. Eu viver em qualquer lugar onde ninguém manda em mim, eu tenho livre-arbítrio e posso estar à vontade. Posso até usar, mas vou pagar caro por ele. O novo comportamento deriva de uma vida transformada. Então, a renovação da mente traz novos comportamentos. O que era importante agora, até um tempo atrás, agora não é mais. O que era obrigatório, agora não é mais. E nós vamos ver isso na vida de Pedro, né? Ele teve que fazer mudanças fundamentais na vida dele, inclusive na parte cultural, na parte religiosa. Teve que fazer mudanças assim, estruturais mesmo na vida dele, para que ele fosse um emissário da mensagem da salvação através do Evangelho. Vamos ver. Então, vamos lá. Primeiro, agora então alguém, eu tinha uns versículos que eu distribuí aí. Eu vou pedir agora, por gentileza, leia para nós o número 1, João 1, 40, 42. Então, mas deixa o cara vai ficar mais ou menos no banco aí, então deixei mais ou menos perto, aí, todo mundo está perto um do outro aí. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, tu és Simão, o filho de João. Então, ele nasceu em uma família de judeus, né? Judaica, uma família religiosa, uma família tradicional. Então, algumas coisas teriam que mudar na vida de Pedro, incluindo a parte de cultura, né? A parte de tradição de judeu. Você vê que o nome das pessoas, estão na mensagem, na palavra do Senhor, então os nomes das pessoas normalmente têm uma importância muito grande. Vamos dizer que na cultura mais atual, o nome, os pais só escolhem o nome pelo artista da novela que está fazendo sucesso, o cantor que é melhor, né? O sujeito que canta, né, uma música que você gosta. Então, vou colocar o nome do Elvis Presley. Já pensou, você tem o nome de Elvis Presley? Por quê? Porque gostava das músicas do Elvis Presley. Tudo bem, cada um tem uma razão, né? Agora, lá não. Lá o nome tinha um significado bastante importante. Então, Simão, tinha lá a história de Simão. Simão, filho de João.
Ou, em outro livro, chama ele de Jonas. Então, Simão, filho de Jonas. Então, o Jonas lá, que era o pai do Simão. Mas, olha, a primeira coisa que Jesus fez com ele foi mudar o nome dele. Olha, da agora em diante você vai chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, mudança importante. Ele aceitou, então, por exemplo, a partir do momento que ele foi chamado para ser discípulo, houve uma primeira mudança na cabeça. Ó, o seu nome vai mudar. Já pensou? Você chega, né, chega aqui no Roberto Vieira da Fonseca, a partir disso, então, você vai chamar outro nome. Um nome que ele não gosta aí, que ele nem conhece. Robert. Não, Robert não, eu chamo Roberto. Então, gente, vai mudar o nome. Mudando o nome, já praticamente já começa a tocar na história da pessoa, na mudança de vida da pessoa. Mudou o nome. Olha lá, de Simão para Cefas. Muitas mudanças precisariam ser realizadas, incluindo no temperamento. Né? Nós que já sabemos aí muitas coisas a respeito da vida de Pedro, sabemos que ele tinha um temperamento explosivo. Né? Que ele agia 2 vezes antes de pensar. Né? O conselho que dá é só, olha, pense 2 vezes antes de agir. O Pedro era diferente. Haja 2 vezes antes de pensar. E alguma coisa teve que mudar na vida dele. E nós sabemos que durante todo o tempo, todo esse curso de 3 anos que ele teve junto com Jesus, aí, ele teve muitas mudanças que aconteceram na vida dele, incluindo no comportamento, no temperamento. Né? Alguma coisa? Quem quiser comentar, por gentileza. Por favor, Luciane. Bom dia. A questão do nome. Eu escolhi o nome do Emanuel por conta do significado. Emanuel, Deus conosco. E porque foi um milagre os meus filhos, né? Então, eu reconheço o milagre que foi e eu queria sempre lembrar disso. Então, toda vez que eu lembro do significado do nome dele, eu entendo. É Deus conosco. Olha só. Então, foi por conta de uma cura, né? Eu não era possível ter filho. E por conta dessa cura, depois de 6 anos falando com o Senhor, e eu não era crente, né? Então, isso é algo que só Deus sabe explicar, eu não sei. Mas eu sempre tive na minha mente que Deus ia me dar filho. Não pelo fato de só ser mãe, mas tinha algo maior por trás disso. E Deus, depois de 6 anos, Deus me deu o Emanuel. E a dona Laí, eu trabalhava com a dona Laí um bom tempo antes disso, e um dia ela me deu um cartãozinho de Natal. E lá estava escrito, né? O significado de Emanuel, Deus conosco. Então, quando eu bati o olho, eu falei, é esse nome que eu quero. E aí eu acrescentei João, porque eu achava muito bonito os 2 nomes, João e Emanuel. Então, tem significado. Né? E Deus, através da promessa que eu pedi para ele, a gente chegou aos pés de Cristo por conta do Emanuel. Foi ele o primeiro. Glória a Deus. E graças a Deus pelo ministério de Jonas. Já pensou se alguém chegar e falar assim, você tem que mudar o nome do seu filho? Porque se mudar o nome do filho dela, vai mudar a estrutura da família toda praticamente. Um conceito importante que tem na vida dela. Né? Então, realmente, essa mudança do nome de Pedro eu fico achando tão importante quanto isso. Porque se mudar o nome, né, vai complicar. Bom, vamos ver. Obrigado, viu? Deus abençoe. Bom. Agora eu queria que alguém lesse para nós esse texto aí de Atos 10, 9 a 16. Lê bem bonito, lê. É a Admeia. Então capricha, Admeia. Estou mudando. Não, mudou de microfone também. Então vamos lá. Atos 10, de 9 a 16. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase.
Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dizia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Obrigado. Veja, gente, olha que uma mudança importante também que deveria acontecer na vida do Pedro, né? A mudança de um conceito que ele aprendia desde criança. Os pais dele sabiam, praticavam isso, os pais deles ensinaram para eles. E toda a família praticava aquilo. O quê? Comer alguma coisa imunda? Não. Ele só botava na boca coisa que era que a lei ordenava. Não, isso aqui você pode comer, aquilo ali não pode. Quando a gente lê lá o texto relativo a isso no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, vê lá só, se tiver unha assim, não pode comer. Se tiver o dedo assim, não pode comer. Se tiver assim, se andar desse jeito, não pode comer. Se correr desse jeito, não pode comer. Então tem uma série de regras onde define exatamente qual é o tipo de animal que poderiam servir como alimento. Aí apareceu aquele lençol lá, gigantesco, eu imagino um lençol gigantesco, no tamanho de uma nuvem, e aquela série, aquele monte de animais por ali. Mata e come. Senhor, como? Vou matar uma garça? Né? Sabe, tinha garça lá. Né? Imagina você matar uma garça, aquele negócio magrelo, mas, né? Mata essa garça e come. Tá louco comer garça? Só osso. Né? Mas devia ter garça lá. Mas enfim, aquele o pessoal está todo mundo pensando numa garça despenada aí, né? Não sobra nada. Oi? Bom, então, enfim, tinha alguma coisa que precisava mudar nos conceitos de Pedro. Olha, aquilo que Deus purificou, você não tem autoridade para dizer, para confirmar que é impuro. Impuro. Então, foi purificado pela vontade de Deus. Joia. Agora, o Pedro, ele também parece que não tinha educação formal. Leia para nós, por gentileza, Atos 4:13. Ô, João, senta perto dela que depois vai ser a Tiana que vai ler, eu acho. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estando com Jesus. Obrigado. Então, sabia, Pedro é um sujeito inculto, iletrado, não tinha educação formal, nunca foi na escola. No entanto, ele falava com intrepidez. Né? Falava com intrepidez. Então, nós sabemos que Pedro também não era uma pessoa, né, que tinha educação formal. O contrário de Paulo, né? Paulo que tinha vários diplomas lá, estudou com Gamaliel, que era a sumidade da época. Mas, então, o Pedro não tinha a educação formal, mas ele falava com intrepidez. E o coração renovado nos leva a deixar algumas tradições familiares. Então, de vez em quando a gente vê, fala assim, olha, eu sou o único convertido na minha família, eu tive que fazer isso, mudar aquilo, deixar de ir em tal lugar, parará, parará. De vez em quando a gente vê, a gente escuta algumas experiências nesse sentido, né? Que a pessoa precisou mudar o seu dia a dia, mudar a sua programação, mudar o seu tipo de conversa, mudar o seu... Enfim, teve que fazer mudança mesmo em casa. Por quê? Porque houve aquela transformação do coração. Então, a pessoa está mudando a cada dia que passa, a pessoa vai mudando, vai atualizando os seus conhecimentos, né? Mudando, né, pela renovação
de vosso entendimento, de vossa mente. Oi. Um minutinho, por favor. O João está muito quieto. Está quieto demais. Naquele ponto de Atos 4:13, eu estava me lembrando de uma conversa com a Lu, o quanto a gente às vezes acha que para testemunhar, para ensinar alguém sobre Deus, a gente precisa ter diploma, você tem que... mas que curso você fez? Não, a gente tem que ter experiência com o Senhor, a gente tem que ter esse coração renovado, né? Isso. Porque, na verdade, é o que o Senhor fez na nossa vida que vai impactar mais o outro do que eu saber de cor, às vezes, muita coisa. E quantas pessoas famosas conhecem a Bíblia, leiam a Bíblia. Eu lembro do Jô Soares uma vez falando, ele conhecia tudo da Bíblia. Mas, realmente, para a gente se inspirar, né? É claro que se você pode estudar, se você pode fazer um curso, amém por isso. Mas não é a falta do diploma, não é a falta dessa formação que vai te impedir de ter um testemunho relevante, levar pessoas a conhecer Jesus. Obrigado. É isso mesmo. Porque o Pedro ele falava com intrepidez, porque o Senhor realmente havia agido, havia trabalhado no coração, na mente dele. Bom, com respeito daí depois vamos ver o Pedro e a sua missão. Qual era o grande trabalho dele? O chamado de Pedro foi levado... Geralmente é o seguinte, não posso sair do negócio aqui, o critério que eu uso para o tamanho da letra é o critério que eu posso ler. Né? Então existe uma... Oi? Mas isso, aí depois vocês vão olhar o que está escrito nas costas da minha camisa aqui. Eu leio daqui. Leia daí então, por favor. O chamado de Pedro foi levado a confrontar suas tradições. A sua missão de evangelizar, principalmente aos judeus, exigiria o abandono das crenças obtidas pelos ensinos dos escribas e fariseus, começando pela alimentação. Isso, obrigado. Então, realmente, essas mudanças, eu estou falando várias vezes a respeito das mudanças que aconteceram na vida de Pedro, porque são relevantes mesmo para a vida do cristão. Né? Se não houve ainda nenhuma mudança, está faltando. Provavelmente essa mudança virá mais cedo ou mais tarde. Né? A de Pedro veio rapidamente. Então, até na alimentação. Hoje nós mudamos de alimentação dependendo do vídeo que a gente vê na internet. Né? Então, você vê um vídeo, tem que comer alho cru. Aí você amanhece o dia comendo alho. Né? Não, tem que comer cenoura descascada. Você está lá, você descascando cenoura, porque a casca da cenoura não é boa. Basta ver um vídeo e você muda a alimentação. Mas, limão... Oi? Por favor, Eliane. Formação. E se você estudar a vida de Pedro, né, ele tinha alguns defeitinhos enjoados, né? Ele tinha mania de corrigir o Senhor. Quando o Senhor falou que ele ia trair 3 vezes, ele falou que não, ele ia morrer junto. Deu uma corrigidinha em Jesus. Quando mandou comer lá, ele falou, não, isso é impuro. Deu uma corrigidinha em Deus. Então, o que acontece? Ele foi muito gradual, porque ele era muito arraigado e tinha até um comportamento estranho. Não sei se vocês lembram que Paulo chamou a atenção dele, que quando os judeus não estavam presentes, ele confraternizava com os gente, sentava à mesa, comia. Chegava o judeu, ele se afastava. E teve até aquele probleminha que disse que o Paulo resistiu a ele lá, né, na face a face. Eu não sei como é que foi isso, se botou o dedo na cara, não sei como é que foi, se teve uma briga, mas teve, né? Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, exigem que a gente se transforme muito rapidamente. Não é assim. Cada pessoa tem um tempo. E, às vezes, você exige da pessoa, a pessoa aceita Cristo aqui, se batiza na nossa igreja, aí você vê ela fazendo alguma coisinha que para você é um pecado tenebroso. Ué, mas você não é crente? Você não se batizou? Gente, Pedro andou com Jesus 3 anos, derrapou várias vezes. E a gente hoje está precisando ter mais misericórdia, viu?
Não tolerância com o pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas ter mais misericórdia. Porque se você olhar para mim, se andar comigo, você vai ver vários pecados meus. Não pense que a irmã Eliane é santa, não. Se você começar a andar comigo, você vai começar a ver. Então tem que ter uma certa tolerância mais porque Pedro, Jesus teve. Fez dele um grande vaso de bênção. Quem vai negar que Pedro não foi vaso de bênção? Jesus teve tolerância com Pedro. Que se Jesus quisesse, lá naquela negação, lá já cortava ele do negócio. E não cortou. Então é isso, o Pedro era difícil. Eu sou meio Pedro, tá, gente? Pode falar, Jonas. É interessante isso que a Eliane falou, porque Pedro andando com Jesus, e mesmo depois de ter andado com Jesus, ele ainda tinha problemas, né? Então, é o que o pastor pregou hoje de manhã, né? Então, a gente tem que fazer como Paulo, né? Ir lá, confrontar com amor, com jeito, porque as pessoas hoje não são como era antigamente, né? Alguém me disse que o pai dele foi um crente muito melhor que ele. E o avô, que é o pai do pai, tinha sido um crente ainda melhor. Eu sou crente mais ou menos novo, então não tenho essa experiência. Mas a gente tem que trabalhar com a pessoa, mas entender que tem coisa que é difícil largar, né? Mas tem que largar, né? Tem que deixar. Porque antigamente, o mundo tinha uma consideração. Primeiro, eles desprezavam, né, os crentes. Depois criou-se um respeito pelos crentes. Por quê? Porque os crentes eram diferentes, né? Mas agora voltou, tá todo mundo querendo ser igual, né? Inclusive indo em boate e tudo mais, bebendo, enchendo a cara. Não é bebendo assim, um pouquinho não. Ficando bêbado, como os outros. Não, nós somos iguais. Não, calma aí. Tem que ter um limite, né? Tem que ter sim. Então, o escritor que foi baseado para escrever as lições, que ele fala assim, Houston comenta que Pedro tinha a tendência de ser fanático, arrogante, bombástico, presunçoso, competitivo e volátil emocionalmente. O sujeito era uma peça mesmo, né? Era um eu puro. Era Eliane pura. Então, realmente. Bom, mas realmente, né? Realmente, nós precisamos, por isso que tem esse texto que é importante, da renovação da mente. Então, todo dia nós temos alguma coisa para mudar, alguma atualização para fazer na nossa vida cristã, na vida espiritual. Jonas, leia, por favor. A exortação a Pedro foi dada diretamente pelo Espírito Santo, Atos 10, 20. A seguir, ele mesmo foi confrontado por outros judeus e ele explicou. Exato. Então vamos lá no Atos 10, 20, por favor. Levante-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pois é, meus irmãos. Olha que coisa interessante essa experiência de Pedro, né? essa paciência, né? essa como que é a palavra que você usou lá? Tolerância, né? Que houve com Pedro, que o próprio Espírito Santo veio falar com ele. Pedro, vá com eles. Pois é, senão ele não ia. Vá com eles, porque olha, esse pessoal aí foi eu que mandei, eu que disse para ele que é para chamar você para ir lá encontrar com Cornélio. Vai com eles. Olha que coisa interessante, né? Ele sentiu que realmente o Senhor estava falando diretamente com ele. E, inclusive, ele estava usando isso aí na defesa dele, né? Depois vieram os judeus, mas, Pedro, qual que é, meu? Você foi para lá, foi comer lá na casa daquele pessoal lá, andou com eles, isso aí não está certo, não. Aí, então, ele foi fazer a defesa dele. Então, ele explicou, olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu. Então, ele mostrando que realmente o Espírito Santo é que o instruiu a fazer tudo aquilo que ele fez. Então, o Espírito Santo estava realmente interessado nele para que ele realizasse aquela obra lá, bastante importante. E depois, nessa aí foi no Atos 10, 28, por favor. 10, 28 está com quem? O Atos 10, 28 está com vocês ou não? Ah, tá junto, Tiana.
a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Exatamente. Olha, nós tivemos. Como é que é? Exato. O pessoal, olha, eu realmente eu conheço isso que vocês estão me falando, eu dou razão para você estar me dando essa bronca, mas eu recebi uma ordem superior. Olha, aquele que eu considero puro, você não considere comum. Aquilo que eu considero que é importante, você não considere desprezível. Porque ele realmente estava com o ouvido, com o coração aberto para o ensinamento do Senhor, né, através do Espírito Santo ali. Então, é importante que aquela defesa valeu para os irmãos que ouviram. Eles também entenderam, então o Espírito Santo agora está vindo para os gentios também. Olha que coisa linda. Né? Então o Espírito Santo agora não é mais só para os judeus, agora vem para os gentios também. Então aquilo era uma mudança muito importante. Precisava de ter mudança no coração, na mente, um progresso da mente para poder aceitar aquela novidade, porque era uma tradição tão dura, né, tão forte, que era difícil de mudar aquilo. Né? Muito bem. O que faltava a Cornélio? Atos 10, 2-6. Quem tem aí, por favor? Sou eu. Samuel, eu vou começar a ler do versículo 1, tá? Tá bom, Porque é tá bom. continuação. Você não vai receber nada por isso, não. Tá bom, eu faço de graça. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situado à beira-mar. Obrigado. Acho que tinha Simão lá naquele lugar, que nem Samuel aqui na nossa igreja, né? Simão trupicava um no outro. Aqui é Samuel que trupica um no outro aqui também, né? Bom, mas veja, irmãos, que coisa importante aconteceu isso. Então, esse daqui na próxima passagem ali, vou trazer um tema aqui para a gente discutir, pensar um pouquinho a respeito disso. Mas Cornélio, ele já era quase salvo. Gente, tinha o respeito das pessoas, todo mundo achava que ele era bastante importante, dava esmola. Os céus tinham registro lá de esmola que ele dava. Estava tudo registradinho. Cornélio era um homem bom, bem visto. Mas ele ainda precisava, vai lá porque o Pedro tem um negocinho para te falar, que aquilo é que vai te garantir o céu. Se você não ouviu o que o Pedro está falando, você não vai. Então, bastante importante. E agora? Então, veja só, um anjo, né? Aí em Atos 11, 14, alguém tem Atos 11, 14 aí? Por favor. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Pois é, vai lá escutar aquilo que o Pedro tem que falar para você, porque através daquela palavra, você e a sua casa vai ser salvo. Gente, eu perguntei lá, alguém de vocês que já chegou um anjo perto e falou claramente para você? Ô, Eliane, faz assim, não sai de carro hoje não, você vai furar o pneu. Cuidado, não vai pegar aquele passageiro lá não, porque aquilo é frio. Eis que eu vos digo, não pegue aquele passageiro.
Agora, o Cornélio teve um anjo que veio falar com ele. Gente, ele não precisava de mais nada, ele já estava no céu. Está tranquilo, já está a salvação. Até anjo veio falar com ele. Mas não, nem o anjo era garantia de que ele estava, porque ele precisava escutar o que o Pedro tinha para dizer para ele. Vai lá e escuta. Aí depois você vai tomar uma decisão e depois disso é que você vai ter garantia do céu. Sem a mensagem do evangelho, você não vai conseguir. Não salva. Pois é. Show. Purgatório. Não acharam ainda. Não acharam ainda. É isso mesmo. Aí sim, eu já mando a grana, né? Cornélio parecia que não precisava da mensagem do evangelho, mas somente as boas ações e a boa fama não o salvariam. Agora, meus irmãos, tem um texto aí de Isaías. Quem que está com o texto de Isaías 11, 1 e 2 aí, por favor? Por favor, Sidney. Peraí, Sidney, peraí, o João está correndo. Tá meio lento, mas... Tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Obrigado. Então, há estudiosos que falam sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 Espíritos de Deus tem lá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Eu coloquei isso aqui porque eu estava vendo algumas interpretações a respeito desses 7 Espíritos e eu vi algumas delas que são muito perigosas, que eu queria trazer aqui. Ele estava dizendo o seguinte, vamos dizer assim, uma visão mais humana desses 7 Espíritos. Então, quer dizer, o Espírito do Senhor segundo eles, esse fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, então a gente naturalmente já tem uma parte de Deus. Olha, vocês são um pouquinho Deus. Vocês têm o Espírito do Senhor. Então, essa visão, né, bastante interessante. Agora, interessante no seguinte, porque às vezes leva a pessoa para esse lado, né? Aí o espírito de sabedoria. Então, naturalmente, a pessoa ela tem um dom especial, por exemplo, de conhecer as coisas, de entender, de compreender melhor as coisas da vida, do mundo. Tem uma certa espiritualidade, né, que traz esse espírito de sabedoria. Ser sábio não significa ter todas as respostas, mas ter noções de quem somos, do que queremos, quais são os nossos valores e para onde estamos indo, etc. Depois, o de entendimento. O espírito de entendimento ou de inteligência é muitas vezes confundido com o espírito anterior, que é o de sabedoria. Na verdade, esse espírito é a continuação do anterior. O espírito de sabedoria nos leva a compreender as circunstâncias da vida e tal. Espírito de conselho. Bom, enfim, não vou pegar todos aqui, mas tudo mais ou menos nesse sentido, nesse tipo de interpretação. Então, falando a respeito dos 7 Espíritos de Deus. E outro estudo, né, outro estudioso também diz o seguinte, que o candelabro tinha 7, né, lá dentro do tabernáculo, tem o candelabro, então ele iluminava, então tinha 7 lâmpadas, né, 7 lâmpadas e tal, e que precisava ficar aceso todo, e iluminava a mesa dos pães da proposição. Então aquilo também poderia ser uma representação, né, desses esclarecimentos dos 7 Espíritos de Deus. Agora,
o que eu gostaria de trazer também é o seguinte, é que, vamos pensar, por exemplo, lá no tabernáculo. Então, por exemplo, ele estava ali no lugar santo. No lugar santo onde tinha a mesa dos pães da proposição, onde tinha o candelabro e tal. Só que ainda não era o lugar santo dos santos. Bom, eu vejo, né, e depois estava lembrando também daquela parábola de Jesus a respeito da grande ceia. Então tinha um homem lá que não tinha as vestes nupciais. Como que você entrou aqui sem as vestes nupciais? Então ele foi pego, jogado lá fora, onde há choro e ranger de dentes. Ele sentiu o cheirinho da comida, mas não provou. Ele não estava preparado. Então, gente, no lugar, né, desse lugar aqui, esses 7 espíritos aqui, eles falta uma coisa bastante importante. Falta entrar no Santo dos Santos para encontrar-se com Jesus, porque ali é que existe a habitação junto com Deus. É lá que nós encontramos com o Senhor e é ali que nós temos realmente a presença do Senhor, a presença de Jesus para nos levar a essa habitação eterna no céu. Só no lugar santo, não. Tanto é que, lá no caso do tabernáculo, tinha um sacerdote que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, e eles tratavam dele de tal maneira que, olha, se ele morresse, ninguém podia ir lá para tirar, porque senão ia morrer também. Então, tinha uma corda que era amarrada na perna dele, que se ele ficasse muito tempo sem mexer, o pessoal puxava a corda de volta. Esses 7 espíritos do Senhor de Isaías estava manifestado em Cristo, né? Isso. Não é na gente. Não. Então, esses 7 espíritos aí não são 7 maneiras diferentes de agir do mesmo espírito? Pois é. Então é o isso... Espírito Santo. Não. Aí ele age com entendimento, sabedoria. Ele age de 7 maneiras ali diferentes. Então, por isso que eu coloquei assim, que essa aqui é uma versão muito perigosa, porque ela é errada. Então, essa que você está falando é que certo. Então, por exemplo, são as ações do Espírito Santo na nossa vida que distribuem. Seria, né, ações ou manifestações de um Espírito do Espírito só. Santo. Exatamente. Entendi. Obrigado, que faltou eu completar isso aí. Então, valeu. Então, realmente, acho que essa é a que eu acho, né, que eu acredito, né, que realmente são as manifestações do Espírito Santo do Senhor agindo. Então, uma vez que nós entramos no Santo dos Santos, estamos habitando junto com o Senhor, através, né, sendo selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, é isso mesmo. Agora, o grande problema que eu queria trazer com vocês, agora eu vou ler Mateus 7, 21 a 23. Aquela separação, por favor, irmão. A separação, né, dos cabritos e das ovelhas. É isso que eu queria trazer para a gente pensar aqui um pouquinho, para vocês me ajudarem depois. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade de meu Pai, que estás no céu, no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito obrigado. Meus irmãos, então isso aí, vamos dizer assim, o pessoal que pensa naquilo ali, né? Olha, que é o Espírito do Senhor, aquele que é o dom natural que nós temos, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não entra no Santo dos Santos. Não entra na presença do Senhor, não tem um selo do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que aquilo ali vai ser apenas subproduto. Aí, a gente vê o seguinte, pregadores famosos, pregador famoso que troca a esposa pela secretária. Pois some. E quando a gente vê falar na TV aí, o pastor fulano de tal trocou a esposa pela secretária, daqui a pouco ele some e começa a fumar um. E muitos de nós ficam aqui o tempo todo, não, olha, cedo, meio-dia, de tarde, está aqui na igreja, vem no ensaio, de repente some. Por quê? O que faltou, aquilo que Cornélio precisava. Precisava ouvir realmente aquela parte do Evangelho e entrar no Santo dos Santos, na presença de Jesus, ter o selo do Espírito Santo, conforme Efésios. Então,
eu fico pensando nessas interpretações perigosas aí que leva a gente a achar que o meio termo é bom. Olha o Cornélio, essa experiência de Cornélio é fantástica. Olha, ele até anjo veio falar com ele. Mas mesmo assim, ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Enquanto ele não ouviu a mensagem do Evangelho, e ele foi saber, ele e toda a sua família, aí ele ainda não estava pronto. Né? E é interessante de tudo, né, nós já estudamos aqui, que Cornélio foi o primeiro gentil a aceitar a palavra, a aceitar o Evangelho de Jesus. Né? Narrado em Atos, o primeiro gentil que se tornou. Bom, administradores promissores que dão desfoque na tesouraria da igreja. E eu não quis, deixei 3 pontinhos lá para vocês, né, para deixar o assunto aqui com vocês, se vocês quiserem participar. Né? Por quê? Porque realmente, se a pessoa não entrar no Santo dos Santos, Jesus não vier habitar com ele, se nós não tivermos o prazer em estudar a palavra, se a nossa mente não estiver sendo renovada a cada dia, então pode ser que a gente seja que nem um desse aí. A mulher, a hora que o cara dava aula lá, né, o pessoal nem piscava na aula dele. Nem piscava. Mas, de repente, Samuel sumiu. Né? Não dava. Exatamente, se piscar, o cara some, né? Mas, irmãos, então essa é a ideia que eu estava querendo trazer. Aí eu deixo a palavra livre, se alguém quiser me ajudar. Por favor, Eliane. Admeia, Eliane, por favor. Samuel, uma dúvida. Num culto, por exemplo, o pastor fala, prega, no fim ele pergunta quem quer aceitar Jesus. Uma pessoa que nunca entrou na igreja, só levanta a mão e aceita Jesus, vai lá e ora. Essa pessoa está salva. Não dá para, eu não posso dizer, né? Mas é verdade, mas, por exemplo, mas o que... no Santo dos Santos aí? Mas então, o que a pessoa faz para entrar, segundo a gente lê lá em Efésios, mesmo em João, fala assim, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aquele que reconheceu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, quer dizer, se eu realmente eu criei no Senhor, invoquei o nome do Senhor que queria na vida, então realmente eu fui selado pelo Espírito Santo da verdade. Ouviu também, exato. Porque às ele vezes... aceitou porque ele ouviu. Exatamente. E às vezes esse ato da pessoa se decidir no tempo é simplesmente a cereja do bolo, porque já teve uma construção anterior a respeito disso. Alguém já evangelizou, já prestou atenção no testemunho de alguém. Esse Deus que eu estou procurando. Esse aqui. Pronto, já tinha uma construção feita, uma base feita, foi só a cerejinha do bolo. Né? Só um minutinho, por favor. Admeia. Voltando um pouquinho, né? Eu acho que tem aqueles que se relacionam com a igreja e aqueles que se relacionam com Deus e com a igreja. Eu acho que você citou alguns exemplos aí de pastores, de pessoas. Eu acho que são pessoas que estão se relacionando com a igreja sem ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, a gente conversa com muitas pessoas e às vezes eu sinto isso, que a pessoa está tão preocupada com os afazeres da igreja que não tem tempo de conversar com Deus, que não tem tempo de ler a Bíblia, né? Você citou ainda há pouco que vai abrir a Bíblia, as folhas estão coladas porque a pessoa não lê, não mexe com a Bíblia, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse tempo de muito relacionamento com a igreja, não que isso, eu estou dizendo que isso não é certo, mas sem ter um relacionamento com Deus. E ao que a Eliane falou, às vezes a pessoa quer aceitar Jesus, ela querer aceitar Jesus não significa que ela já aceitou. Sim. Então, acho que tem um trabalho aí da igreja sobre essa situação, para que ela veja se isso é realmente um fato ou apenas uma emoção, né? Então, detalhe isso, né? É uma coisa delicada para a gente trabalhar. Mas o importante de cada dia é a gente ter um relacionamento com Deus.
Eu vi uma reportagem que fala que quando a gente lê a Bíblia mais de 3 vezes por semana, tem uma alteração no cérebro que altera o caráter. Então, a leitura, a busca da palavra de Deus causa alteração no nosso caráter. Isso conforme a reportagem neurológica que eu vi. Eu vi também, muito bom. Vai. Senhor presidente, tem alguém na minha frente? Não, né? Só a Eliane aqui. Pela ordem. Esse negócio de aceitar Jesus, eu tenho certa, me dá uma agonia, sabe? Porque é o seguinte, esse negócio de ter Jesus é pessoal demais, tá? Eu tenho 2 experiências de pessoas. Tem uma pessoa que eu tenho certeza que foi salva e nunca pisou numa igreja, meu avô. Meu avô nasceu numa igreja, numa família toda católica. Meu avô nunca se dobrou à imagem e meu avô nunca se confessou. Ele dizia assim, eu me confesso todo dia ao meu Deus. E no dia da morte dele, colocaram uma Nossa Senhora na frente dele, ele mandou retirar, ele falou que a alma dele estava com o Senhor Jesus e faleceu. Então, como você vai ter dúvida que uma pessoa dessa não está salva? E ele lia a Bíblia e orava dentro de casa, Samuel. Eu, aos 6 anos, eu me converti. Tenho certeza que me converti. Na escola bíblica dominical, aí sabe aquele livro Sem Palavras? Ela me explicou aquilo e eu caiu a ficha, eu tinha 6 anos, que eu era pecadora. E o que eu fazia coisa ruim, que eu batia na minha irmã. Eu fazia outras coisinhas. E aí caiu a ficha. Eu falei, eu preciso aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus com 6 anos. Cheguei em casa, falei, ninguém deu crédito. Ninguém deu crédito à minha conversão. E quando foi no dia do batismo, o pastor falou para mim, você precisa aceitar Jesus primeiro. Eu falei, não. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 anos, com a tia Carmen, que já está na glória. Que a tia Carmen já era velhinha na época, tadinha. Então, o que acontece? Aceitar Jesus é uma coisa muito impregnada pessoalmente. Não é, eu vou dizer, a Conceição está salva, porque ela está aqui todo dia no culto do meu lado. Sei lá se ela está salva. Ela que sabe. Então, eu sei que aceitei Jesus aos 6 anos e que estou salva desde então. E ninguém vai tirar essa convicção de mim, fale o que falar. Então, esse negócio de aceitou Jesus, foi ali na frente, às vezes é emoção, sabia? Achou o culto bonito, tem gente que acha o culto bonito, levanta a mão. Tem um político no Rio de Janeiro que todo quanto a igreja que ele vai, chama César Maia, ele aceita Jesus. Aí perguntaram para ele, mas por que o senhor levanta a mão toda vez? Ele falou, como é que eu vou rejeitar Jesus? Estão me oferecendo Jesus, eu recebo. Então ele não entendeu. Então ele recebe Jesus 500 vezes, mas não muda de vida. Então ele não entendeu. Obrigado. Esse negócio é simples e é complexo, né? O filho de um pastor, amigo meu, tirou a própria vida. E aí o pastor estava muito triste, muito aborrecido. E ele veio conversar comigo, né? E aí eu conversando com ele, e o rapaz tinha ido a uma igreja 2 dias antes de se suicidar. E aí minha palavra para ele foi o seguinte, você vai ser o juiz do teu filho? Porque ele acreditou que o filho dele tinha sido condenado. Né? Eu falei, então, deixa o Senhor ser o juiz. Então, salvação é uma coisa pessoal. Agora, nós, principalmente quando a pessoa tem uma responsabilidade sobre o caminhar de outras pessoas, a gente avalia. Né? Então, olha, esse aí não tem evidência de que foi salvo. Esse não tem evidência que sofreu. Então, não tem vamos dizer assim, uma atribuição da gente avaliar quem está ou não está. Você crê, eu creio, então você batiza. Acabou. Você crê, você batiza. Aí o livro da vida está lá no céu, né? Que não é para a gente se intrometer nele, não é verdade? Bom, meus irmãos, realmente essa parte que eu tinha entendido que era realmente importante, que aquilo que mudou o coração de Pedro, né? Eu vou até pular aqui para o último, sua decisão, aqui, ó. Jeremias. Dê-lhe, entretanto, essa ordem, obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo.
vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Eu queria terminar com esse texto de Jeremias aí, 7:23, e dizer o seguinte: olha, realmente o que nós precisamos entender é que a nossa mente ela está tão sintonizada com a mente do Senhor para que eu possa obedecer. Se eu não tiver capacidade, se eu não tiver ainda condições de obedecer aquilo que eu entendi como ordem, é porque ainda está errado, tem alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo ser obediente. Eu ainda não entendi qual é o meu relacionamento com o rei. Enquanto eu não entender o meu relacionamento de súdito com o rei, que eu não consegui obedecer, senhor, não, isso aí está meio complicado, ô senhor. Por exemplo, outro dia a Damares falou comigo, ele falou: Samuel, você precisa vir ensaiar, cantar no coral, porque você já cantou no coral, que não sei o que, não sei o que. Ai, meu Deus, será que essa ordem vem da onde? Né? Eu já cantei tanto no coral que eu acho que já minha cota de coral já foi. Né? A minha cota já foi. Então eu fico pensando, mas é desobediência minha? É desobediência? Enfim, enquanto eu não tiver certeza de que eu estou realmente obedecendo ao Senhor, eu ainda preciso melhorar a minha mente, melhorar o meu coração. Para terminar, a Leila vai falar por último ali, que senão o pessoal de lá vai cortar o negócio. Me fez lembrar uma das primeiras falas a respeito de livre-arbítrio. Nós não temos condição de sermos totalmente livres. Ou nós temos um senhor ou temos outro. Fugir disso a gente não tem. Mas com relação a obedecer e a desobedecer, nós temos livre-arbítrio, sim. Certo. O livre-arbítrio de terminar a aula na hora certa, ou então demorar um pouquinho mais. Mas, irmãos, é verdade. Mas o que eu não tenho livre-arbítrio é se eu não conseguir obedecer, eu estou usando meu livre-arbítrio de maneira errada. Eu tenho que aprender, ter no meu coração o desejo, o prazer em obedecer. Então, eu acredito isso, que realmente, se eu tenho dificuldade de obedecer aquilo que o Senhor me fala, é porque ainda está faltando algum crescimento, está faltando alguma decisão que eu preciso fazer na minha vida. E olhe, a Eliane aqui comentou, que ela, se eu for conviver com ela durante muito tempo aqui, talvez o esposo dela tem capacidade para fazer isso. Não, ela ainda é desobediente. Então, se for desobediente, está errado. Jonas, por favor. Uma coisa muito importante que eu ia falar aquela hora, acabei esquecendo. Nós somos num encontro de casais, eu acho que tinha uns 30 casais, se eu não me engano. Aí foi feita uma pesquisa lá, de quem tinha certeza que ia para o céu ou não. 50% não tinha essa certeza. Era o marido ou a mulher? E só tinha um casal que a gente sabia que não era crente. Os outros todos eram crentes, frequentadores de igreja. Então, assim, é uma coisa preocupante um negócio desse. Por quê? Porque a pessoa precisa ouvir o evangelho, como aconteceu lá com o Cornélio, mas ela precisa tomar decisão também. Precisa tomar. Porque se ela tomar a decisão, ela raspou, bateu na trave, mas não fez o gol. Então, eu me lembrei disso aí, é uma coisa que a gente ficou assim, muito chocado com essa pesquisa que foi feita lá. Muito importante. A pessoa precisa tomar decisão e tomar consciência. Eu vou para o céu por causa de que Jesus Cristo fez. Ponto final. Acabou. Exatamente. Obrigado. Jonas, aproveita que você está com o microfone e faz oração para nós para terminar a nossa Amém. aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós aprendemos aqui, Senhor Deus, sobre Pedro, sobre as suas atitudes. Aprendemos que o Senhor falou com ele, mas aprendemos aqui, acima de tudo, Senhor, que sem Jesus Cristo não há salvação. O Cornélio teve que ouvir primeiro, ouviu até anjo, fez esmola, fez um monte de coisa boa, mas isso não levava ele para o céu. E nós queremos, ó Pai,
pedir ao Senhor que há pessoas no nosso meio, Senhor, que não têm a certeza da salvação. E nós queremos que o Teu Espírito, Senhor, convença essa pessoa através da pregação da palavra, da salvação em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus encontramos salvação. E que o Senhor faça isso em nosso meio, Senhor Deus. E que nós possamos nos encostar uns nos outros para identificar essas pessoas e trabalhar com elas. Amém. A graça que o Senhor nos dá, que é a salvação em Cristo. Amém. Abençoa, Senhor, o nosso dia hoje. Cuida dos nossos enfermos, Senhor Deus, que são muitos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ajudar uns aos outros, como foi pregado hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Um bom domingo. E realmente que cada um possa estar pronto a obedecer ao Senhor na sua vida.